Começamos com o estudo dos principais músculos do corpo humano. Iniciamos pelos músculos associados à cabeça. Na cabeça encontramos músculos referentes à expressão facial e à mastigação. Como músculos da expressão facial, encontramos o músculo occipito frontal, que ele se estende desde a região occipital até a região frontal, sendo formado por dois ventres. O ventre frontal, que se origina na pele das sobrancelhas e se insere na galha aponeurótica, e tem função de formar rugas e levantar a nossa sobrancelha, associada então à movimentação da pele da testa. E o ventre occipital se origina aqui na linha nucal superior e no processo mastoide, e também se insere nessa galha aponeurótica, que fica localizado superficialmente mais ao osso parietal. E a função vai ser de tracionar a parte posterior do couro cabeludo. Próximo músculo é o nasal. O músculo nasal ele se origina no crânio, na região da eminência alveolar dos caninos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e suas fibras vão se inserir na cartilagem nasal lateral, tanto do lado direito quanto esquerdo, e aqui no dorso do nariz. E a função vai ser comprimir as narinas. Depois encontramos o músculo prócero, que se origina do osso nasal e da cartilagem nasal lateral, até se inserir na pele entre as sobrancelhas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, do osso nasal direito e a cartilagem nasal direita, até a pele sobre as sobrancelhas. A função vai ser abaixar essa pele da fronte entre os supercílios, formando essas rugas também nessa região. O próximo músculo, encontramos aqui o músculo orbicular do olho. O músculo orbicular dos olhos, tanto direito quanto esquerdo, vai se originar do ligamento palpebral medial, parte nasal aqui do osso frontal e do processo frontal da maxila. Suas fibras são circulares e se inserem no mesmo ligamento palpebral medial, tanto de um lado quanto de outro. A função vai ser fechar as pálpebras. Próximo músculo temos o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Então aqui encontramos ele aqui, bem associado aqui, mais lateralmente ao músculo nasal, tanto aqui quanto aqui. Ele se origina do processo frontal aqui da maxila, tá? E vai se inserir na asa do nariz e aqui na parte do lábio superior. Então temos ele do lado direito e do lado esquerdo também. Então, ele está aqui, do processo frontal da maxila até aqui a asa do nariz, essa região aqui é chamada de asa do nariz, tá? E vem em direção aqui ao lábio superior. A função é elevar o lábio superior e abrir a narina. Então, eleva tanto o lábio superior e abre, dilata as narinas. Próximo músculo que a gente encontra é o levantador do lábio superior. Aqui ele foi cortado nessa região, e aqui. O levantador do lábio superior se origina na margem infraorbital aqui, na região da maxila, e se insere aqui no lábio superior. Função, elevar o lábio superior. Próximo músculo, zigomático menor. Zigomático menor, aqui e aqui. Ele vai se originar aqui do processo maxilar do osso zigomático e vai se inserir no lábio superior, próximo aqui do ângulo da boca, nessa região aqui que é chamado de modíolo da boca. É um local de intercruzamento de fibras musculares, de fixação de vários músculos. E a função vai ser elevar o lábio superior. Encontramos ele aqui, ó. Ele aqui, e nesse outro lado ele foi cortado aqui, tá? Depois temos o zigomático maior, aqui e aqui. Ele se origina do processo aqui agora temporal do osso zigomático e vai se inserir na pele, aqui próximo ao ângulo da boca, nessa região também chamada de modíolo da boca. Função, elevar o lábio superior, mas superolateralmente. A função, então, do zigomático maior e menor apresentada na imagem. Então, aqui nós temos
levantador do lábio superior e da asa do nariz, levantador do lábio superior, zigomático menor, zigomático maior. Aqui, levantador do lábio superior e da asa do nariz, levantador do lábio superior, zigomático menor, zigomático maior. Aqui está cortado o levantador do lábio superior e da asa do nariz, aqui o levantador do lábio superior, aqui zigomático menor e aqui zigomático maior. Nasal, orbicular dos olhos, que a gente viu antes, esses, né? E o próximo. E ventre frontal do occipito frontal. Depois nós temos o músculo levantador do ângulo da boca. O músculo levantador do ângulo da boca, ele se origina da maxila, aqui, na região da maxila, inferiormente ao forame infraorbital, e vai se inserir na pele do ângulo da boca, também na região chamada de modíolo da boca. Então, ele pode ser observado tanto nesta imagem aqui, quanto nesta imagem aqui. Então, ele se origina aqui, né, na maxila, inferiormente ao forame infraorbital. Então, o forame infraorbital estaria aqui. O levantador do lábio superior fica superiormente ao forame infraorbital e o levantador do ângulo da boca inferiormente ao forame infraorbital. Tá? Então, para observar o levantador do ângulo da boca, essa região tem que estar bem dissecada, a direção das fibras são diferentes dos músculos superiores. Ou então, o zigomático menor e o levantador do lábio superior aqui deve estar totalmente dissecados ou parcialmente dissecados para eu poder ver ele como um todo. Função é elevar o ângulo da boca. Depois encontramos o músculo orbicular da boca. Orbicular da boca, né? Então ele vai se originar das laterais do ângulo da boca, aqui na região do modíolo da boca. Também, então, ele vai, né, contornar a região dos lábios e se inserir, né, também na lateral do ângulo da boca, formando assim, né, uma elipse, um círculo em redor, né, da nossa boca, dos nossos lábios. Função vai ser fechar a boca e projetar os lábios. Como mais ou menos, pessoal, quando tira foto para selfie, né? Então, músculo orbicular da boca. Encontramos também o músculo bucinador encontrado na bochecha, aqui e aqui, tá? Ele se origina, então, da parte inferior do processo alveolar da maxila, de uma ráfia chamada de ptérigo-palatina, ptérigo-mandibular, e parte inferior do processo alveolar da mandíbula. Então, tanto a maxila aqui, né, tem uma parte onde vai ser encontrado os processos alveolares, que é chamado de processo alveolar da maxila, vai ter uma projeção fibrosa, denominada de ráfia ptérigo-mandibular, e a mandíbula vai ter, né, uma parte também chamada de parte alveolar ou processo alveolar da mandíbula. Então, ele se estende tanto da parte da maxila, essa ráfia fibrosa, a mandíbula. E as suas fibras vão em direção, tá, ao ângulo da boca, ao lábio superior e ao lábio inferior. Então, a função do bucinador é pressionar a bochecha contra os dentes. Como quando, por exemplo, sugamos, né, algum conteúdo com canudinho ou enchemos balão. Tanto aqui quanto aqui. O abaixador do ângulo da boca, porque se nós tínhamos levantadores, nós temos abaixadores. Primeiro abaixador do ângulo da boca, aqui, aqui. Ele vai se originar aqui da base da mandíbula inferiormente ao forame mentual e vai se inserir aqui na pele do ângulo da boca, também na região do modíolo da boca. Aqui, tanto aqui quanto aqui. Função vai ser tracionar esse ângulo da boca, né, inferolateralmente para baixo, né, e mais lateralmente, fazendo a cara mais de triste, de decepção. Depois nós temos o abaixador do lábio inferior, aqui e aqui. Ele vai se originar agora também da base da mandíbula, inferiormente também ao forame mentual, e vai se inserir no lábio inferior. Função vai ser tracionar o lábio inferior inferolateralmente. Tá?
Depois nós temos agora os músculos associados à mastigação. Músculos associados à mastigação, eles são associados à mandíbula, né? E se relacionam então a uma parte fixa e uma parte móvel, que a mandíbula é o osso móvel do nosso crânio. Então, o masseter, ele se origina no arco zigomático aqui e todo no osso zigomático, nessa parte mais inferior do osso zigomático. Então, aqui temos o arco zigomático e o osso zigomático. E ele vai se inserir no ângulo da mandíbula, em toda essa parte lateral do ramo da mandíbula, que é chamada de tuberosidade massetérica. E a função vai ser elevar a mandíbula. Próximo músculo da mastigação, temos aqui o músculo temporal, associado, né, bastante ao osso temporal. Ele vai se originar aqui na linha temporal e preencher todo esse espaço aqui conhecido como fossa temporal. E vai se inserir aqui no processo coronoide da mandíbula e numa linha oblíqua que continua nessa parte do processo coronoide em direção ao ramo da mandíbula. Função também vai ser elevação da mandíbula e retração da mandíbula, né? Voltar a mandíbula para posterior. Depois nós encontramos dois músculos da mastigação, que são os dois pterigóides, que tem o pterigóide lateral e o medial. O pterigóide lateral ele possui duas cabeças, uma cabeça superior e uma cabeça inferior. A cabeça superior se origina aqui de uma projeção chamada de crista infratemporal. E a cabeça inferior vai se originar da face lateral, da lâmina lateral do processo pterigóide. E as duas cabeças vão se inserir aqui na fóvea pterigóide, aqui encontrada, né, no processo condilar da mandíbula aqui, e associado também à cápsula da articulação da ATM. Função vai ser elevar a mandíbula e fazer a protração, projetar a mandíbula para a anterior. Então, aqui encontramos cabeça superior e cabeça inferior, numa vista mais lateral. Numa vista mais interna, a gente vê aqui a cabeça superior e a cabeça inferior. E aqui, né, então, encontramos o pterigóide medial, aqui e aqui. O pterigóide medial ele vai vir aqui da fossa pterigóidea, que se encontra entre as lâminas lateral e medial do processo pterigóide. Então, ele vai se originar dessa fossa pterigóidea e da lâmina lateral do processo pterigóide e vai se inserir na parte do ramo da mandíbula pela sua face interna, uma tuberosidade que é chamada de tuberosidade pterigóidea. Tá? E a função vai ser elevar a mandíbula. Então, quando a gente olha a mandíbula, ó, que ela foi cerrada para eu poder fazer observação do pterigóide medial de uma vista externa, tanto do pterigóide medial quanto lateral, eu tenho que, né, fazer a secção do zigomático, do arco zigomático e parte aqui do ramo da mandíbula, ok? Posso observar também pela face interna. Aqui, então, é importante lembrar, né, pterigóide medial pela face interna do ramo da mandíbula, associado aqui, né, no ângulo da mandíbula, e na face externa vai estar o músculo masseter. Depois nós temos os músculos associados ao pescoço agora. Então, músculos do pescoço, começamos de mais superficial, que é o músculo platisma. Tá? O músculo platisma ele se origina aqui da pele abaixo, né, inferiormente aqui a clavícula e região mais superior de tórax. E as suas fibras vão em direção, vai recobrir a face mais anterolateral do pescoço e vai se inserir na pele sobre a mandíbula até aqui no modíolo da boca. Tá? A função vai ser estirar essa pele do pescoço e mover o lábio inferior e o ângulo aqui da boca para inferior também. Então, aqui observamos ele e observamos ele aqui. Ele é bem fininho, quase um papel, assim, quando observamos nas peças anatômicas. Função do músculo platisma. Depois encontramos o músculo esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide. Então, ele se origina, aqui tem uma cabeça external, que é do manúbrio do esterno, e uma cabeça clavicular,
que é da extremidade external da clavícula, e essas duas cabeças vão se inserir aqui no processo mastoide e na linha nucal superior. Função vai ser fazer flexão da cabeça em direção ao ombro homolateral e rotação da face para o lado oposto. Tá? Então, ele faz a flexão para um lado e roda para o outro lado. Então, aqui encontramos o músculo esternocleidomastoide com a sua origem external e clavicular até o processo mastoide. Vamos ver aqui os seus dois tendões de origem. Depois encontramos os três músculos escalenos. Encontramos o músculo escaleno anterior, depois vai ter o médio, depois vai ter o posterior. O músculo escaleno anterior, tá? Ele vai se originar do processo transverso de C3 até C6, tá? De C3 a C6, e vai se inserir na primeira costela, no tubérculo do músculo escaleno anterior, na primeira costela. Então, no processo transverso de C3 a C6 até o tubérculo do músculo escaleno anterior na primeira costela. A função vai ser elevar a primeira costela e fletir lateralmente a coluna cervical. Depois encontramos o músculo escaleno médio. Ele também vai se originar dos processos transversos de C3 a C6, tá? E ele vai se inserir também na primeira costela, mais posteriormente ao escaleno anterior, tá? Função vai ser elevar a primeira costela e fletir lateralmente a coluna cervical. Então, tanto o escaleno anterior quanto o escaleno médio se inserem na primeira costela. O escaleno posterior, aqui, ele vai se originar dos processos transversos agora de C4 a C7 e vai se inserir na face lateral da segunda costela. E a função vai ser elevar, a segunda costela e fletir a coluna cervical lateralmente. Então, os três aqui, eles fletem a coluna cervical lateralmente para o lado de contração. Então, encontramos aqui o músculo esternocleidomastoide, posteriormente aqui a borda posterior do esternocleidomastoide, o músculo escaleno anterior, depois encontramos o escaleno médio posterior. E na parte posterior do crânio, encontramos os músculos que são chamados de suboccipitais. São músculos associados ao atlas, axis e ao crânio. Então, o primeiro músculo que encontramos aqui é o músculo reto posterior menor da cabeça. Ele vem aqui do tubérculo posterior do atlas, aqui no arco posterior do atlas, e vai se inserir na linha nucal inferior. E a função vai ser de extensão da cabeça. Lateralmente a ele encontramos o reto posterior maior da cabeça. Então, agora vem do processo espinhoso de C2, que é do axis, e vai se inserir também na linha nucal inferior, junto aqui mais lateralmente ao reto posterior menor da cabeça. Função vai ser extensão da cabeça e se apenas um deles contrair, vai ser rotação da cabeça para o lado do músculo contraído. Então, reto posterior menor, reto posterior maior, reto posterior menor, reto posterior maior. Aí encontramos os músculos oblíquos, então reto posterior menor da cabeça, reto posterior maior da cabeça. Aqui encontramos os músculos oblíquos superiores da cabeça. Eles vêm do processo transverso do atlas e vão se inserir agora tanto para a linha nucal inferior quanto para a linha nucal superior. Tá? Então, do processo transverso do atlas até a linha nucal inferior e superior. E eles também vão fazer a extensão da cabeça, mas eles também fazem a inclinação da cabeça para o lado que foi contraído. Então, os oblíquos superiores fazem inclinação. O reto posterior menor, só a extensão da cabeça. O reto posterior maior vai fazer extensão e agora rotação. Então, o reto posterior maior faz a rotação da cabeça e o oblíquo superior faz a inclinação da cabeça. E o oblíquo inferior da cabeça, aqui,
aqui ele está seccionado. Ele vem também do processo espinhoso aqui do áxis e vai para o processo transverso do atlas. A função dele agora vai ser só de rotação, tá? Para o lado onde ele foi contraído. Então, reto posterior menor da cabeça e o oblíquo superior, eles se originam no atlas. E o reto posterior maior da cabeça e o oblíquo inferior se originam no áxis. Depois nós temos músculos que são chamados de supraioideos, músculos supraioideos, né? E depois os músculos infraioideos. Como músculo supraioideo, encontramos primeiro aqui o músculo digástrico, porque tem dois ventres, um ventre aqui, um ventre anterior e um ventre posterior. O seu ventre anterior se origina aqui na fossa digástrica, na base da mandíbula, e o seu ventre posterior aqui na incisura mastoide, na parte mais medial do processo mastoide. Okay? E a função dele, né, a função deles vai ser de tracionar o ocioide súpero posteriormente. Tá? Então, eu tenho um tendão aqui ligando o ventre anterior com o ventre posterior. Depois, abraçando aqui o tendão do músculo digástrico, né, porque o músculo digástrico tem esse tendão que se fixa aqui no ocioide, tá? A gente vai ter o músculo estiloioide, estilo porque se origina no processo estiloide, e ioide porque ele se insere na face lateral aqui do corpo do ocioide, por isso o nome é estiloioide. E a função dele vai ser tracionar o ocioide súpero posteriormente. Então, encontramos aqui, né, os dois ventres anteriores do músculo digástrico. E depois temos também o músculo genioide, gênio, porque ele vai se originar da espinha geniana na face mais interna da mandíbula e vai se inserir no corpo do ioide, por isso que é genioide. Então, se a mandíbula estiver fixa, ele vai elevar, ó, então aqui está a espinha geniana e o corpo do ioide. Se a mandíbula aqui estiver fixa, tá, ele vai elevar e tracionar o ocioide. Agora, se o ioide está fixo, ele vai tracionar a mandíbula ínfero posteriormente. Então, aqui a gente tinha, né, tem, né, um músculo genioide e o próximo que a gente vai ter aqui vai ser o músculo, né, milioide, aqui embaixo. Aqui eu tenho o músculo aqui é o ventre anterior do músculo digástrico, tá? E aqui, ó, quando eu tiro o músculo digástrico aqui, vai aparecer esse músculo que é chamado de milioide. Então, ou olhando a parte da base da mandíbula inferiormente, primeiro eu tenho o ventre anterior do músculo digástrico e o músculo milioide. Num corte mais sagital, eu consigo observar primeiro o músculo milioide, depois o genioide. E numa vista interna da boca, eu consigo ver primeiro o genioide e depois o milioide. O músculo milioide ele se origina aqui da linha milioide da mandíbula e vai se inserir também no corpo do ioide. É esse músculo que sustenta, né, a região do assoalho da boca, da região inferior da boca, e ele também vai elevar o osso ioide. Então, conseguimos sentir aqui, né, fazer a palpação do músculo milioide. Medialmente, a gente tem os ventres anteriores do músculo digástrico. Depois, como os músculos infraioides, primeiro aqui a gente tem o ocioide, né, ó, ventre anterior do músculo digástrico, músculo milioide, músculo estiloioide e aqui começa o ventre posterior do músculo digástrico. O ocioide se encontra aqui. Então, primeiro músculo aqui, o músculo omoioide, tá? Homo vem de omoplata, um nome antigo da escápula, tá? Então, o músculo omoioide, ele se origina, né? Ele tem um ventre inferior e um ventre superior. Então, o seu ventre, né, inferior aqui, ele se origina lá na margem superior da escápula, mais medialmente a incisura da escápula. Ele vai ter um tendão central também aqui e vai se inserir aqui no corpo do ioide.
E a função vai ser deprimir, né, abaixar o ocioide. Então, a gente consegue observar aqui a região do omoioide. Esse é o músculo, né, externo-cleidomastoide. A gente palpa aqui o escaleno anterior, o músculo omoioide. Depois a gente tem o músculo externo-ioide, tá? Então aqui a gente foi cortado o ventre inferior do músculo omoioide, aqui estaria o início do ventre superior, e esse daqui também é o músculo externo-ioide. Externo porque ele vem do externo ao osso ioide. Então ele vem da face aqui posterior da nossa articulação externo-clavicular e do manúbrio do externo e vai se inserir aqui no corpo do ioide. E a função vai ser abaixar, né, deprimir o ioide após a nossa deglutição. Então, aqui, né, nós temos o músculo externo-ioide. Músculo omoioide, músculo externo-ioide. Se nós seccionarmos, então, o externo-ioide e o omoioide, tirei aqui o omoioide e o externo-ioide, vai aparecer o músculo externo-tireoide. Então, ele vem da face posterior aqui do manúbrio do externo e vai se inserir nessa cartilagem aqui, que é chamada de cartilagem tireoide, na sua face lateral, numa linha que é chamada de linha oblíqua da cartilagem tireoide. Okay? E a função vai ser puxar, né, tracionar a cartilagem tireoide inferiormente. Observem que o nome, ó, diferente daqui, omoioide, externo-ioide, e do próximo, que é o tireoide, esses que se associam ao ocioide, eles têm o hífen e o nome ioide. Aqui, externo-tireoide é porque vem do osso externo a cartilagem tireoide, por isso que se escreve junto. Então, o músculo que começa aqui, que se origina nessa linha oblíqua da cartilagem tireoide e se insere lá no corpo maior do ioide e corpo do ioide, é chamado agora de tíreo, por causa da cartilagem tireoide, e ioide por causa do ocioide. A função vai ser deprimir o ocioide, né? Mas quando a cartilagem tireoide estiver fixa, durante, né, a nossa, por exemplo, nossa deglutição, processos de deglutição. E com as referências bibliográficas de recomendação de continuação de estudo.